Esse novo áudio que vazou do Cid sobre o Bolsonaro é um ataque frontal que abala a estrutura do bolsonarismo. Por quê? A essência do bolsonarismo é o conservadorismo, é o sentimento de família, é a importância da honra e dos valores. E o Cid fala que o Bolsonaro cometeu uma traição milionária e abandonou os amigos para tentar se salvar. Isso não é opinião minha, são os áudios que eu vou te mostrar na íntegra para você tirar sua conclusão. Mas eu gostaria muito de te convidar, sempre que você vê um post, eu faço muito esse exercício, quando você vê um post de uma notícia positiva ou negativa sobre o Bolsonaro, sobre o bolsonarismo, sobre os filhos dele, entra para ler os comentários. O que eu tenho percebido é que tem muita gente se sentindo traída. Depois que o Bolsonaro foi lá no processo, no julgamento, e chamou a galera que estava na frente dos quartéis de malucos, de loucos, de alucinados, essas pessoas começaram a se demonstrar ofendidas publicamente nas redes sociais e começam a se distanciar do bolsonarismo. Obviamente que esse indivíduo nunca vai votar no Lula, mas pelo que parece, o Bolsonaro está cometendo alguns erros de comunicação e de narrativa que está custando apoio a ele. E até gostaria de saber a sua opinião. Você acha que esse sentimento meu, essas informações que eu tenho lido, faz sentido? Você tem percebido isso ou não? É simplesmente uma análise errada minha, que pode ser também, faz parte do jogo errar as análises. Mas eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários, para a gente conseguir ver, aí você vai conseguir ler também a opinião de outras pessoas, para a gente entender qual que é o real cenário. Mas pelo que parece, o bolsonarismo está ficando cada vez abalado e esses áudios eu acho que é uma facada pesada, tá? Em paralelo a isso, temos a questão da guerra do Irã e Israel, que está afetando diretamente o governo Lula. Eles já estão querendo aumentar para percentuais exorbitantes o percentual de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. E tudo isso prejudica muito os motores dos carros, ou seja, você vai pagar teoricamente mais barato para algo que também vai render menos e que vai prejudicar o motor do seu carro, e principalmente dos caminhões. Carro tem até um certo impacto, mas não é tão grande. Mas os motores dos caminhões, pelo que eu vi, é lamentável, sabe? Aumenta muito o custo de manutenção. E é coitado dos nossos caminhoneiros. Mas dito isso, vamos começar de uma vez por todas, lembrando que eu vou mostrar para vocês tudo na íntegra, então você vai poder tirar sua conclusão. Eu vou passar aqui no início brevemente pela guerra, porque eu acho muito importante você saber o que está acontecendo, porque vai ter um impacto direto aqui no Brasil. Em seguida, a gente já vai para a parte que interessa, que é a parte do Bolsonaro e dos processos. Dito isso, antes de começar, eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso é muito, mas muito importante para a gente conseguir crescer e impactar mais brasileiros com informação verdadeira, coisas que não passam na mídia tradicional. Dito isso, vamos começar. G7 pede trégua, mas Trump sai da cúpula e diz que não negocia cessar-fogo com o Irã. Ou seja, o Irã teve o seu momento de cessar-fogo, não aceitou, ficou fazendo somebody love ali e agora vai para cima. Mas os caras são cachorro louco, os caras não têm medo de ir para o outro lado e agora postaram esse vídeo aqui para o Irã. Não sei o que eles estão falando, mas basicamente eles estão mostrando novos mísseis, uma linha surpresa, como se fossem armas que o Israel não sabia que eles possuíam. Logo, eles vão começar a utilizar contra Israel. Lembrando que essas propagandas e tudo mais é muito mais para rodar internamente, para ganhar apoio popular, do que qualquer outra coisa. A grande verdade é que eles estão gastando muito mais mísseis do que eles conseguem produzir. Vamos supor que você consiga produzir 2.000 mísseis por ano. Eles já gastaram aí uma boa parte disso, mas eles não conseguem nem produzir 2.000, tá? Eu acho que é uma capacidade de 500, 600, alguma coisa assim, e eles já gastaram bem mais que isso nesse ano e ano passado. Ou seja, o estoque tem limite e é só ficar apertando. E aí, quem consegue produzir mais mísseis? Obviamente que é Israel, porque tem o apoio dos Estados Unidos. Ele vai ficar comprando dos Estados Unidos tem a capacidade infinita de produção de míssil, principalmente porque essa indústria está aquecida, porque eles estão alimentando a Ucrânia. E, em compensação, o Irã estava alimentando a Rússia
e a Rússia já vai começar a ficar prejudicada, está gastando muito na Rússia também, ou seja, tudo indica que o eixo da ditadura está cada vez mais fragilizado e os ataques de Israel cada vez mais bem-sucedidos. Israel elimina Ali Shadami, recém-nomeado a chefe de Estado, ou seja, uma segunda cadeira maldita que Israel está criando. O de líder do Hamas, líder do Hezbollah, eles simplesmente liquidaram os últimos 5 ou 6 líderes que assumiram a posição. Logo, eles têm que começar a fazer líderes anônimos, porque os públicos estão indo todos para o outro lado. E esse aqui foi o cara que foi renomeado há algumas semanas, porque o outro tinha sido eliminado também por Israel. E parece que eles só não eliminam o líder supremo porque o Trump não autorizou. Regime iraniano proíbe autoridades de usar dispositivos conectados à internet. Agora que o regime vai evoluir, né, meus amigos? Sem internet, sem dispositivo eletrônico, agora que a guerra para eles vai ficar fácil, né? Ou seja, os caras estão completamente amedrontados, porque simplesmente, querendo ou não, o trabalho que está sendo feito por parte de Israel está sendo matador, literalmente. E temos uma notícia muito triste: massacre na Nigéria, mais de 200 cristãos mortos por grupo terrorista islâmico. Isso aqui é muito vergonhoso, tá? O Trump, quando o presidente da África do Sul foi lá na Casa Branca, ele questionou, cara, e esses massacres estão acontecendo na África? Na África do Sul, mas também está acontecendo em várias partes da África, do continente africano. E ninguém faz nada. Ah lá, 200 pessoas foram mortas por causa da sua religião. E eu não apoio isso. Se for cristão, qualquer religião não deve dar direito ao terceiro de ir lá liquidar. Só se aquela religião estiver planejando te liquidar primeiro. Aí é uma coisa que está acontecendo agora com Israel e Irã. Mas tirando isso, não deveria. As pessoas deveriam aprender a conviver. Mas, infelizmente, isso parece ser muito difícil para a humanidade atualmente. Dito isso, agora já vamos para a parte da delação. Olha o que está acontecendo. Simplesmente essa questão da trama golpista, tabajara aí, não está dando muito certo, não está ficando de pé. Olha só, presidente não ia dar golpe nenhum, diz mensagem de perfil atribuído à mulher de Cid. Bolsonaro não pediu para fraudar cartão de vacina, afirma a mensagem. Ou seja, eles não conseguem manter a narrativa, eles pegaram o Cid para Cristo porque condenou o cara e abalou, o mental do cara foi abalado. Os áudios que eu vou mostrar para vocês, você vai perceber que o mental dele está muito abalado. Eu acho que tem parte de culpa do Bolsonaro, o Bolsonaro não deu um suporte suficientemente bom para a sua equipe. Se ele desse um suporte, provavelmente o Mauro Cid não teria delatado da forma que delatou e estaria todo mundo muito mais coeso. E você vai perceber isso nos áudios. Obviamente que a gente tem que entender que a situação do Bolsonaro também não é fácil. Ele está se tratando lá por causa da questão da facada. Ele está em uma situação que é claramente, na minha humilde visão, é uma perseguição, isso deve revoltar também. Ele tá gastando os tubos, mesmo ele tendo pego aqueles Pix e tal, parece que o dinheiro tá indo embora. Ou seja, a situação dele é muito complicada, mas a galera do lado dele é muito pior, porque a galera não recebeu 18 milhões de Pix. E esse é um dos conteúdos também dos áudios. Mas presta atenção no que está acontecendo e o André Massigla explica aqui de forma muito clara o que está acontecendo nesse exato momento. O STF simplesmente está querendo pegar o rabo de gato de alguém. Presta atenção. A gente precisa entender que ele é um processo político. E todo processo político, ele se diferencia do jurídico por uma única razão. O jurídico, ele começa do início para o fim. O político, ele começa do fim para o início. Se a gente pegar, por exemplo, o Cid, ele é o único hoje, de todos os interrogados, todas as testemunhas, todo mundo que foi ouvido, ele é o único que diz que a minuta era uma minuta do golpe, que o Felipe Martins estava na reunião. Todos os demais disseram que existia uma minuta não assinada que era para... O que ele quis dizer aqui? Que basicamente o julgamento político começa com a conclusão. Qual que é a conclusão? Condenação do Bolsonaro e dos pares. Ah, beleza, como que a gente vai viabilizar isso juridicamente? Beleza, agora a gente vai ter que achar pelo em ovo. É o que eles estão fazendo. E aí, em seguida, ele fala a questão do Mauro Cid ter sido o único a falar essas coisas. Cara, vocês deixaram um cara isolado. Vocês não deram suporte. E é o que ele fala no áudio, que eu vou mostrar pra vocês. Vocês não deram suporte. A galera não deu suporte pro cara, abandonou o cara. Isso, segundo os áudios do Mauro Cid. Até gostaria de saber sua percepção. Se tivesse tido mais estratégia por parte do Bolsonaro, uma estratégia muito mais ligada, por exemplo, como foi o julgamento. Eu achei a posição dele no julgamento estratégica, eu achei inteligente. Só que temos que se lembrar que teve um custo político. Teve muita galera que ficou chateada. Eu fui pesquisar as menções na internet, teve muita galera que ficou chateada com aquela posição.
esperavam um Bolsonaro guerreiro, não tiveram. E agora vem esses áudios e abala mais ainda a reputação do Bolsonaro. Enquanto isso, o STF tá indo pra cima. Tá vendo que a trama golpista tá ficando fraca? Já, ó, a BIM paralela. PF indicia Bolsonaro, Ramagem e Carlos Bolsonaro. Ou seja, se aquele processo der errado, tudo bem, eles já encontraram outro processo para ir atrás do Bolsonaro. Essa é a grande essência. Acabou um processo, vai ter outro processo. E isso tem que acontecer em 2025, porque em 26 o jogo vai virar, tem tudo para virar. Então essa caçada está sendo muito custosa para todos os participantes. O próprio Moraes aí, para ele não tá fácil não, caros amigos. Para ele não tá fácil não. Vocês acham que tá tranquilo? Não. Tá tendo perseguição americana. Os americanos estão vindo para cima. Ele também tá preocupado. Não é só o Bolsonaro. Só que, na minha humilde concepção, a posição estratégica do suporte da sua base, do Bolsonaro, não foi bem feita. Presta atenção agora da onde vêm esses áudios, e tem um cara aqui que é o advogado que recebeu os áudios, ele admite ao vivo. Presta atenção aqui, em seguida eu já vou soltar os áudios para vocês. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Bom dia, doutor Eduardo Kuntes, obrigada pela entrevista. Para começar a nossa conversa, queria que o senhor relatasse por que só agora o senhor resolveu revelar ao STF que é... Sabe aqueles áudios que foram vazados da Veja? Foi uma conversa do Mauro Cid com esse advogado, que é o advogado de outra pessoa que está sendo acusada nessa questão do golpe. E aí, ele fala que o advogado do Bolsonaro já sabia dos áudios antes dele se revelar, tá? Esse perfil da Gabriela lá, não sei o que era teoricamente, que é do Mauro Cid, agora praticamente está provado isso, pelo visto falou com muito mais gente do que apenas ele. Ao interlocutor dessas mensagens atribuídas ao Mauro Cid. E quero lhe mandar uma segunda pergunta, se o senhor não achou estranho um contato feito pelo Instagram, mesmo que Mauro Cid tivesse, àquela altura, no início de 2024, medidas cautelares por causa do acordo de colaboração premiada. Bom dia, Jussara, bom dia, Elisa, bom dia a todos. Prazer estar aqui podendo trazer esses esclarecimentos mais uma vez. Vamos lá, primeira pergunta. Por que eu só estou juntando isso agora? Eu tenho esse material desde o ano passado. Cogitei em apresentá-lo quando o meu cliente, Coronel Marcelo Câmara, foi indiciado no caso das vacinas. Mas como a movimentação lá foi, de certa forma, depois com o não oferecimento da denúncia, até com arquivamento com relação ao ex-presidente e o outro deputado que fazia parte do núcleo com competência no Supremo, sendo o processo do Coronel Câmara encaminhado para a primeira instância, eu guardei esse material. Na data de ontem, o Coronel Marcelo Câmara foi intimado para apresentar a sua defesa prévia contra a denúncia do processo da chamada trama golpista. Esse processo faz com que a gente tenha que apresentar todos os problemáticas. Segundo a narrativa dele, ele fez isso basicamente para proteger o próprio cliente, para ajudar o próprio cliente, mas a grande verdade é que essa história está muito mal contada. Muito provavelmente tem ligação sim com a defesa do Bolsonaro. Mas por que eu mostrei esse vídeo? Porque basicamente esse advogado catalogou tudo, tem tudo comprovado que foi o Mauro Cid. E isso tem tudo para cancelar o processo do golpe, para anular o processo inteiro não, mas para anular as provas ligadas ao Mauro Cid. Dessa forma você anula a minuta do golpe, você anula várias questões das reuniões que só ele fala que aconteceu, e agora vem a justificativa de tudo isso. Áudios do Mauro Cid, tá bom? Áudios do Mauro Cid justificando tudo que ele fez, tá bom? Cid, em suposto áudio, diz que perdeu tudo e Bolsonaro ganhou milhões. Presta atenção nos áudios agora. Foi. Eles, todo mundo tá enrolado. Quem seu? Quem perdeu a carreira? Quem teve o pai, a esposa, a família, todo investigado. A pressão que colocaram em Mauro Cid foi muito grande. O Bolsonaro deveria ter dado algum tipo de suporte, ter dado alguma forma ali para ajudar, porque aí ele evitaria esse tipo de coisa, que o cara ficou abandonado, acuado, e ele jogou tudo no ventilador, tudo que ele sabia, até coisa que ele não sabia que não existia, né, pelo que parece. Se a sogra falecida há 10 a 15 anos foi investigada.
meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã. Todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Teve carreira destruída. Tudo bem, tá todo mundo ferrado. Mas o cara estava na reserva, já estava no grupo. General Braganento, Castreiro, chegou ao topo, reserva. General Heleno chegou no topo, reserva. Presidente, ganhou milhões aí em PIB, chegou ao topo, tudo bem. Todo mundo no meu barco. Quem se perdeu tudo? Fui eu. E eu inventei de pegar um advogado por fora, né, e ainda estou acabando com a vida financeira da família. Então, assim, eu vou dizer, mas... Entenderam? Entenderam tudo o que está acontecendo? No meu ponto de vista, faltou um suporte. Não estou culpando necessariamente que o Bolsonaro deveria, com certeza, mas teria facilitado a vida dele. Faltou estratégia ali. Ele poderia ter feito um pix para o Mauro Cid, por exemplo, pedido para a galera, que provavelmente teria comovido, a galera teria ajudado. Ou seja, faltou ali e aí simplesmente criou um inimigo que sabe muita coisa. E aí mistura coisa verdadeira, coisa falsa e tem mais áudio, presta atenção. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado, o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Eu falei uma. Aí, obviamente, também que tem os ouvidos peculiares, ouvidos viciados dessa relação, que aí cria coisa que não apareceu. Olha só, ele mesmo falou que não usou a palavra golpe, parece que nas transcrições tem a palavra golpe. Fez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi... Sei lá, se até condição psicológica que eu tava na hora ali. Mas quando é de palavra de golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. Cara, vou te dizer, esse troço... A mídia já está comprada com a narrativa, o STF está comprado com a narrativa, o Congresso, a liderança do Congresso já está amarrada com a narrativa. Então não tem, se fosse uma ação, não, você vai falar... E aí, tudo pronto com o Rodrigo Pacheco, vamos entrar no impeachment, e aí vamos arrebentar e vamos acabar com ele. Ou para guerra. Mas eu puxar uma bandeira sozinho, eu que não tenho força de nada, sou o que mais apanho, é só pegar lá na da Polícia Federal. Eu sou o grande golpista, eu sou o grande articulador de todo golpe, sou eu. Né? A mídia já diz longe. Entenderam? O cara tá abandonado. E agora tem mais um áudio ainda pra finalizar. Até hoje, Gabriela, fiquei irritadíssimo. O Valdemar deu entrevista, falou do Max, falou do Cordeiro, não falou de mim. Né? A Rafael, que legal, né? O Valdemar não defende o Max, o Cordeiro não se defende. Então, assim, é complicado. É complicado você se sentir isolado. Eu tenho amigos, tem você, o Paulo, tem amigos que a gente pode abafar. Amigos faz o áudio. Não tem força pra fazer nada. Né? Quem tem força para fazer alguma coisa, está com as mãos amarradas. Entenderam? A situação é muito complicada para todo mundo envolvido. Eu acho que faltou uma liderança nisso. Aconteceu a caçada. O próprio Bolsonaro falou que quando ele estava saindo da presidência, avisaram a ele e ele não tinha ciência que iria acontecer a caçada. Agora que o Bolsonaro está tendo uma assessoria estratégica da política, quem está dando essa assessoria é o Temer. Então tudo indica que em 26 eles têm grande chance, tem tudo indicado que vai virar para a direita e vai acontecer uma limpa geral, no sentido de anistia para todo mundo, vai cancelar esses processos diferentes, vamos dizer assim. Mas até lá a galera vai sofrendo e cada vez já vai jogando mais sujeira. E isso, na minha visão, tá desgastando o bolsonarismo. Até gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês puderem comentar aqui. E tudo isso, amigos, como que tá acontecendo? Tá faltando estratégia. Faltou estratégia, agora veio a estratégia, só que o negócio já tá muito sujo. O que eles vão fazer agora com o Mauro Cid? Qual que seria o certo? Seria dar algum tipo de suporte, agora que vai cair a delação, dá um suporte atrasado, mas dá um suporte para simplesmente mostrar que família, conservadorismo, valores são importantes, que é a essência do bolsonarismo. Se eles abandonarem isso, eles vão perder o bolsonarismo. Bolsonaro está perdendo o bolsonarismo. Essa é a grande realidade. Se você for olhar assim, é isso que está acontecendo. Esse protesto que ele está puxando no dia 29, os boatos, tá? Os boatos é que não vai ter apoio nenhum. Vai ter muita pouca gente. Porque toda
cada rodada gera mais desgaste, posições que não são coesas com o discurso, e isso vai prejudicar, infelizmente. Não é que eu quero e nem nada não, estou colocando meu ponto de vista, o comentário está aberto para vocês colocarem de vocês. Essa é a movimentação que está acontecendo, infelizmente. A gente tem que esperar que essa nova postura do Bolsonaro, mais estratégico, ele começa a agir e que vai corrigir isso. Tem tempo até para a eleição, para você corrigir, ter mais peso e não perder completamente a sua influência. Mas está bem desgastado. Essa é a grande realidade. Você pode ver aí nas redes e tudo mais, está bem desgastado, infelizmente. Dito isso, eu te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar sempre informado. Um abraço, até o próximo vídeo.